O que eu teria feito diferente era ter estudado mais psicologia. Eu estudo muito, mas teria estudado mais. Eu tinha começado antes. Porque eu acho que toda relação de líder com liderado, toda relação de sócio com sócio, toda relação de executivo com consultor, toda relação com cliente não é profissional. Tem uma pessoa com expectativas e sentimentos ali na mesa. O que é que tu acha disso? É a minha opinião, cara. Eu vou vou lhe responder com uma pergunta e depois a gente vai desdobrando essa pergunta, tá certo? Como é que a gente avalia a qualidade da nossa vida? A gente, às vezes, tem que parar e fazer algumas perguntas que nos insulte a pensar, né? E aí, a qualidade da nossa vida, a gente avalia, geralmente, por 3 relações. A primeira delas é a relação eu comigo mesmo. Como é que eu estou me sentindo? Depois, como está a relação minha com o outro? Os outros que eu convivo. E depois, como é que está a minha relação com o ambiente maior que compõe a minha vida. Certo? Quando a gente para pensar nisso, eu só tenho controle sobre a relação eu com eu. Então, ali é onde está toda a nossa estrutura de poder. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é como eu reajo, tá certo? Aos afetos que vêm de fora do ambiente, uma chuva, quando eu estava pronto para sair, né? Sei lá, um calor infernal e eu suando para poder dar uma entrevista, seja lá qual for o imprevisto. A situação, o imponderável. a situação está lá. Não é a situação, é como eu reajo à situação, tá certo? Ou seja, como eu deixo que ela me afete. A mesma coisa com o outro. Como é que eu deixo que o outro me afete? Eu tenho o que eu chamo, essa força interior, ela é minha, desde que eu saiba me conectar comigo mesmo. Que eu tenha a convicção daquelas minhas fortalezas e das minhas fraquezas, certo? E lidar com elas de uma forma verdadeira. De novo, a verdade da nossa vaia. Pois é, rapaz, eu confesso a você que eu tô até um pouco frustrado nesse momento, no bom sentido, porque a pauta aqui é muito grande, porque você já entrou agora num ponto que é muito importante, que é um processo de autoconhecimento aí, né? Para você saber quais são os seus pontos fortes, o que é que isso eu faço bem, isso eu não faço bem. Eu estou estudando muito recentemente. Você faz muita meditação, isso deve te ajudar muito, eu queria falar sobre isso. Mas, infelizmente, rapidinho para terminar, Fefe, a última. Como é que a meditação e um processo de autoconhecimento te ajuda no teu dia a dia? Pronto. Você falou da psicologia. Recentemente eu tenho estudado muito por demandas, né, dos clientes, a psicologia do desempenho. E estudando a psicologia do desempenho, eu me deparei com 2 elementos que sustentam essa psicologia. O autoconhecimento e a capacidade de gerenciar a si mesmo. É isso que leva ao alto desempenho. Certo? E aí a meditação, ela ajuda em que e como, né? A meditação, ela ajuda porque eu tenho 2 tipos de estresse. O estresse químico, que esse a gente consegue tirar graças ao nosso professor Rossmann, né? Nossa professora Rebeca, na corrida, na atividade física. E o estresse mental? Você, quando aprende a meditar, você deixa passar aquele pensamento que não é relevante. Então, meditar é deixar passar o pensamento para lhe dar mais leveza. E isso, quando a gente aprende a fazer, a gente começa a ter mais clareza do que verdadeiramente é importante para a gente e o que verdadeiramente a gente deve dar atenção, né, e se interessar para agir sobre.